Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Ana Cândida Cremasco, farmacêutica bioquímica, terapeuta homeopata e trabalho com consultoria e capacitação para profissionais que desejam descomplicar a prescrição da homeopatia. Mas antes de começar, né, eu quero pedir para vocês curtirem aí, darem o seu like, acionarem o sininho e se inscreverem no nosso canal para mais conteúdos como esse. Vamos lá então, que hoje eu vou falar para vocês sobre um tema que gera muitas dúvidas: as potências em homeopatia. Afinal, quando usar uma potência baixa, quando usar uma potência alta e como que isso impacta nos resultados do tratamento? Bom, a escolha da potência correta, ela é uma das decisões mais importantes na prática homeopática. Então, muitos iniciantes, eles têm medo de usar potências altas ou não sabem em que situações elas são indicadas. E neste vídeo aqui, eu vou te explicar a forma clara e prática quando e como usar diferentes diluições para otimizar os resultados com seus pacientes e você conseguir que seus pacientes realmente consigam a cura e se sintam melhor. Então, vamos começar, né, pelo conceito do que são potências homeopáticas. Vocês sabem o que são potências homeopáticas? Quando eu falo potências homeopáticas? Então, vamos lá. As potências homeopáticas, elas são indicadas nas prescrições ou no frasquinho, né? Quando você toma, ali você pode ver, tem o nome do medicamento e um número. E geralmente esses números são ascendentes, ou seja, nós temos lá, vamos pegar a potência na centesimal, CH1, né? Então, CH1, CH2, CH3 e assim por diante, tá? E por letras maiúsculas, esse CH ao lado do nome da homeopatia, que geralmente é um nome escrito em latim, primeira letra maiúscula, outra minúscula, né? Tem toda uma regra. Tanto é que a homeopatia, assim como a música, ela é reconhecida no mundo todo, tá? Se você chegar com um frasco em qualquer parte do mundo que conheça homeopatia, ele vai saber qual é o medicamento que você quer, em que potência você quer. Isso é bacana, né? É que nem uma partitura musical. O mundo todo, se a pessoa conhece de música, ela vai saber como tocar aquela partitura. Voltando ao que é potências homeopáticas. Então, as potências homeopáticas são indicadas nas prescrições por números ascendentes e por letras maiúsculas, que se referem ao método utilizado para fazer essas diluições. Então, por exemplo, o CH significa centesimal hahnemanniana, o DH, decimal hahnemanniana. Aí nós temos o K, que a gente observa muito em medicamentos industrializados, que é o método corsacoviano. Se você é farmacêutico, no laboratório você vai ter o FC, que é o fluxo contínuo, né? Que é uma metodologia que você faz ali para acelerar as potências e subir mais rápido. E aqui no Paraná, em específico, nós temos a SD, que é a Special Dynamization, se não me engano, mas é uma diluição que é feita aqui. Temos a LM também, né? Então, são letras maiúsculas que vão definir o método utilizado para as diluições, para fazer as diluições. Resumindo, portanto, né, chamamos de potência o número de vezes que as substâncias foram diluídas e dinamizadas, tá? Então, CH1 é a primeira diluição. Eu pego a tintura mãe, diluo, né? 1 para 100, porque eu tô falando da CH1. Se fosse DH1, seria 1 para 10. E isso, numa outra aula, eu posso estar explicando, né, com mais clareza. Mas aí eu pego, então vamos lá. Eu pego a tintura mãe e vou fazer uma diluição 1 para 100. Eu vou obter a CH1. Aí eu pego a CH1 diluição 1 para 100 e vou fazer a CH2, tá? Então, por isso que a gente diz que a potência indica o número de vezes que a substância foi diluída e dinamizada. Quanto mais dinamizada e diluída, maior a potência do medicamento. Então, o medicamento vai se fortalecendo energeticamente. Entendido, né, o significado de potências, então nós vamos para quando usamos as potências baixas. Vamos falar de potências baixas agora. Então, existem algumas correntes dentro da homeopatia que descrevem que os medicamentos de baixa dinamização ou baixa potência têm ação terapêutica em menor profundidade.
e menor durabilidade se comparado às altas dinamizações. Então, aqui nós já temos um direcionamento de quando prescrever baixas potências. Podemos concluir o quê? Que baixas potências se adequam a casos agudos e sintomas físicos. Tá, Ana, mas isso é uma regra? A gente precisa de alguma organização mental para poder ir desenvolvendo, à medida do possível, à medida do que você vai desenvolvendo prática no seu atendimento, nas suas prescrições, você vai observando outras coisas. E aí, essa regra, ela acaba ficando uma regra, é, como é que eu posso dizer? Não é uma regra para todos os casos, porque de repente você vai tratar sintomas, casos agudos ou sintomas físicos com uma potência alta. Mas isso daí você vai ganhando com a experiência. Via de regra, para iniciar e ser mais assertivo, então a gente conclui que baixas potências se adequam sempre a casos agudos e sintomas físicos. Entendido o que é potência, sabendo quando eu vou usar potências baixas, né? Criando esse esquema inicial aí para eu poder começar a prescrever com mais segurança. E quando que eu vou usar as potências altas? Então, se usamos potências baixas para casos agudos e sintomas físicos, logicamente, vamos usar as altas potências para casos crônicos, sintomas mentais, emocionais e em casos existenciais, as altas potências, né, elas são muito eficazes. Aqui eu me refiro a crises da infância, crises da adolescência, crises emocionais, um luto não digerido, né? Então, altas potências funcionam muito bem, tá? Porque elas vão atuar de forma profunda e sutil. Então, isso você tem que ter em mente. As altas potências, elas atuam de forma profunda e sutil. Só que nós não podemos esquecer que as baixas potências, elas contêm o quê? Mais substância ativa do que as altas. As altas potências, elas estão com o quê? Com a questão energética já do medicamento, porque são tantas diluições que elas já perderam a substância, elas ficaram somente com a essência do medicamento. Ao passo que as potências pequenas, as baixas potências, elas têm mais da química do medicamento mesmo, né? A substância mesmo. A arnica, por exemplo, é muito interessante quando você pega um medicamento na potência D, né, D1, você vê que ele até tem cor, dependendo da substância. Ele até é amarelado, avermelhado, enfim, dependendo da substância que você pegou ali. E na CH não, porque a diluição é 1 para 10 na D e na CH é 1 para 100. E aí todos os medicamentos acabam sendo transparentes, né? Porque você acaba tendo uma diluição muito grande. Agora, uma observação aqui que a gente não pode esquecer é que existem medicamentos que em baixa potência podem ser tóxicos, tá? Na homeopatia, muitas substâncias possuem essa característica tóxica. Por exemplo, nós temos o arsênico, nós temos a nux vomica, né? Que elas têm substâncias tóxicas na sua composição. Então, e elas vão proporcionar patogenesias e sintomas bastante evidentes e peculiares. Então, para isso, hoje existem alguns livros, eu até tô com um aqui, existem alguns livros, esse daqui é Farmácia Homeopática, eles criam uma tabela aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Então, aqui tem o nome do medicamento, a forma de uso interno, a partir de que potência, né? Não quer dizer, Ana, mas aqui, por exemplo, está falando do acônito, na 3CH, na 5D, para uso interno e para uso externo, na 1CH e na 2D. Eu só posso usar nessas potências? Não, quer dizer que você pode usar a partir dessas potências, tá? Que aí ele se torna um medicamento com baixa toxicidade. Então, existem, ó, esse livro aqui, ele traz várias tabelas com vários medicamentos, como vocês podem ver, ó, é bem grande, que tem isso. Então, hoje a gente, graças a Deus, tem uma bibliografia bem grande, né,
para estar se atentando a isso. Então, essas tabelas ajudam bastante você a saber a partir de que potência você pode prescrever tanto para uso interno quanto para uso externo alguns medicamentos, tá? Mas então, recapitulando, baixas potências, casos agudos, sintomas físicos, altas potências, casos crônicos, sintomas mentais, emocionais e crises existenciais. Como escolher a potência certa? Então, assim como o remédio, a seleção da potência, ela é uma decisão que também requer individualização. E quando a gente fala em homeopatia, individualização é o nome do tratamento, né? Porque a gente não vai segregar o indivíduo, né? Como a medicina tradicional. A medicina tradicional, nós temos o ortopedista, o cardiologista, que eles dão atenção a determinadas partes do corpo. Aqui não, na homeopatia a gente vai tratar o indivíduo na sua totalidade, mas de maneira individual. Então, assim como a seleção de um remédio, a seleção da potência é uma decisão também que requer individualização. Então, devemos sempre levar em conta o que, em primeiro lugar, o nível de saúde desse paciente. E à medida que descemos nos níveis de saúde, né, é melhor diminuirmos a potência para evitar agravações intensas, tá? Então, para fazer uma escolha certa, a gente deve levar em considerações algumas coisas. Por exemplo, ter em mente a sensibilidade do paciente aos remédios. Então, se são aqueles pacientes que relatam muitas reações com todos os remédios que já tomaram, que apresentam múltiplas alergias, a gente tem que levar em consideração essa sensibilidade, tá? Aqui a gente deve ter cautela com a potência escolhida. Não colocar potências mais altas que 12 ou 30 CH, pelo menos num primeiro momento, tá? E nesses pacientes, não deve considerar a repetição no medicamento. Então, a gente sempre deve avaliar. Eu gosto muito de, nas nossas consultas, nossos atendimentos, indicar a medicação e em 15 dias entrar em contato com o paciente, para ver como que ele está se sentindo, se ele está melhor, se ele demonstrou alguma alergia ou não. Então, sensibilidade do paciente aos remédios, isso é muito importante. Outro ponto para a gente observar é se o paciente está em perigo iminente. Então, não prescrever potências acima de 30 CH e dar apenas uma dose no início e não repetir. Se o paciente está em perigo iminente de alguma doença, de alguma coisa, a gente encaminha para um tratamento onde tire ele dessa situação de perigo e aí a gente retorna com a homeopatia, com tranquilidade, enfim, tá bom? Outra coisa é observar o grau de similaridade do remédio selecionado à sintomatologia do paciente. O que que eu quero dizer com a similaridade? É a busca do simílimum, tá? É um outro termo que rende uma aula aí que é muito interessante. Só que para isso, você tem que conhecer de maneira profunda o seu paciente, né? Porque às vezes ele pode estar ressoando em outra medicação ou estar mesmo com a personalidade homeopática dele alterada, né? E aí, para você reconhecer, você tem que ter muito conhecimento de como funciona a personalidade do paciente do medicamento, né, no caso, personalidade, por exemplo, o nux vômica, como que é um nux alterado, meio alterado, equilibrado, né, que é o meu caso, eu sou nux vômica, a minha personalidade é homeopática, o meu simillimum é nux. E o que que eu quero dizer com simillimum? Simillimum é um medicamento que, quando tomado pelo paciente, é o medicamento dele, por isso que a gente diz a personalidade homeopática, ele vai cobrir a totalidade ou quase a totalidade dos sintomas que esse paciente vem apresentar. Então, é muito interessante, só que é um trabalho muito árduo e muito difícil. Tem pessoas que, se a gente conhece, né, bem, eu, por exemplo, tenho um rapaz que eu conheço muito bem, que já foi meu funcionário, e que só de saber como ele é, como ele age, como ele está equilibrado, como ele está desequilibrado, eu indiquei licopódio. E a personalidade dele ficou extremamente equilibrada. Então, sempre observar o grau de similaridade do remédio selecionado à sintomatologia, porque na homeopatia, semelhante cura semelhante, né? Vocês lembram disso? Então, são definições que tem que ter em mente.
E um outro ponto também a ser observado são as necessidades de repetições. Então, no geral, repetições de potência acima de 200 Ch, elas não são recomendadas. Embora em alguns casos essa prática de fato ela pode produzir melhores resultados. Essa é a minha experiência. Então, via de regra, alguns homeopatas, não vou dizer nem a maioria, vou dizer alguns homeopatas, eles não sugerem a repetição de potências altas, acima de 200 Ch. No meu caso, eu já tive pacientes que eu repeti o 200 Ch e aí eu fui aumentando a potência. Você nunca vai retroagir com a potência. Por exemplo, eu dei 200 Ch para o meu paciente e agora eu vou dar na 60, por exemplo. Não existe isso na homeopatia, tá? É diferente da alopatia. A alopatia você estava tomando lá uma rosuvastatina de 20, por exemplo, e aí você passa a tomar uma de 10, porque teu colesterol tá melhor e tá tudo certo. Na homeopatia não funciona assim. Você tomou a de 200, você vai para de 500 e sempre aumentando. Então, no meu caso, eu repito potências quando eu julgo ser necessário. A mesma ou eu subo uma potência, tá? Em regra geral, a gente deve parar de repetir o remédio assim que houver uma agravação. Então, como que funciona? Quando você toma um medicamento homeopático e você se equilibra, você vai ver que começam a surgir aqueles sintomas que você estava tratando. É o momento de parar. O nome disso são patogenesias ou uma agravação, tá? E aí, quando você para, você já vê que melhora os sintomas, tá? Então, isso é muito bacana nesse sentido, porque a homeopatia, ela mesma te diz, ó, teu organismo está equilibrado. Você continuar tomando esse remédio, vocês lembram das aulas que eu falei sobre a experimentação em homem-são? Que a homeopatia, ela se baseou nisso, né? Para ela criar as matérias médicas, tudo, foram feitos, cada substância foi diluída, dinamizada e testada num homem sadio. E ali ele descrevia sinais, sintomas físicos, mentais, emocionais, né? Então, quando você toma um medicamento para curar algo por similitude, ele vai curar. A partir do momento que ele curou, ele pode provocar sintomas. E a esses sintomas causados pelo medicamento, que quando você tira o medicamento, ele vai sumir, a gente chama de patogenesia. Então, é uma indicação. Vamos, acho que eu me enrolei aqui, mas eu vou falar para vocês. Vamos pegar aqui, ó, uma criança com birra, fazendo manha, birra, aquela criança que está irritadiça. Eu vou lá e dou para ela uma camomila, matricária camomila, na 15 CH. Aí, qual é a recomendação que eu dou para a mãe? 5 gotas, 2 vezes ao dia, até melhorar essa irritação. Aí a mãe vai lá, dá 5 gotas, aqui, 5 gotas, 2 vezes ao dia, e a criança melhora em 15 dias. E aí o que acontece? A mãe diz: Ah, ela tá muito boa, eu não vou parar de dar esse medicamento. E ela começa, e ela continua dando, e aí a criança volta a ser irritadiça. Aí ela volta e diz: O que que aconteceu, Ana? Eu tava dando, ela melhorou, de repente ela piorou. Aí eu digo assim: Mas eu falei para a senhora até melhorar os sintomas. A criança melhorou, tira a medicação. Agora é patogenesia do medicamento. A matricária camomila, ela era para tratar a irritação, né? Aquela chatice ali da criancinha, ela melhorou. Você continuou dando, ela começou a causar tudo de novo. Por quê? Porque a criança já está sã, já se curou, né? Se curou daquele mal que a mãe veio buscar. E aí a mãe continua, então, a experimentação em homem-são, ela vai causar irritação. Quando a mãe para, ela diz: Meu Deus, a criança tá uma tranquilidade. Acho que ficou claro, né? O medicamento homeopático, geralmente, quando ele começa a produzir agravações, a gente suspende e dessas agravações vão embora. Quais os erros mais comuns, né, ao usar a potência? Aqui, ao usar potências, quais os erros que o pessoal costuma cometer quando vai fazer a utilização das potências? Isso é uma pergunta que sempre vem, e é importante salientar que essas regras são diretrizes gerais, tá, gente? Foi que nem eu falei ali no início. Não é uma regra fixa, tá? Mas são diretrizes para que você comece a
prescrever com um pouco mais segurança e que você consiga obter resultados importantes, na tua terapia homeopática, né? Na terapia que você está oferecendo para o teu paciente. Então, são regras que vão te ajudar. Eu, como farmacêutica, eu gosto das coisas esquematizadas para que eu possa entender como que elas funcionam, né? Então, e só na subjetividade, eu tenho colegas que são profissionais excelentes e que elas conseguem avaliar e ir na subjetividade. Eu não, eu preciso de uma coisa mais esquematizada. Então, eu tendo essas regras que eu passei para para vocês, eu consigo depois fluir entre elas e ir observando. E a prática nos traz isso, pode ficar tranquilo. A prática, o estudo constante, ele nos traz essa maleabilidade para a gente poder prescrever com mais segurança. Mas um dos erros mais comuns é não levar em consideração o estado geral de saúde do paciente, tá? Porque a homeopatia, ela não trata somente os sintomas, mas o estado geral de saúde do paciente. Então, quando eu falo em erro, claro que existem vários erros, né, que a pessoa pode cometer, mas esse, para mim, o não levar em consideração o estado geral de saúde do paciente é o principal, tá? Com base nisso é que você vai saber qual usar, qual não usar, se naquele momento é necessário colocar uma potência alta ou uma potência baixa, tá? Então é muito importante. Outros erros, não levar em conta os históricos. O que está causando para esse paciente? O que está pegando? É mais o emocional ou é mais o físico? Então a gente vai equilibrar esse paciente, né? E claro, ter esse conhecimento das potências, porque a gente sabe que até o 12 CH ele não pega mental, emocional. Acima disso, há livros que dizem acima de 30 CH, mas acima do 12 CH você já tem um pouquinho de mental também, que já começa a melhorar a parte emocional e mental do paciente. Aí a gente faz assim, então a gente divide. Até o 29 CH, sintomas físicos. Acima disso, emocionais e mentais. Então, você começa a criar essas regrinhas e você começa a se sentir mais seguro para trabalhar. Mas para isso, você tem que saber o que que teu paciente está sentindo, o que está sendo essencial para ele naquele momento e qual é o estado geral de saúde deste paciente. Para você fazer uma escolha correta de medicamento, para você repertorizar com tranquilidade o levantamento dos sintomas físicos, emocionais, mentais, repertorizar com tranquilidade o conhecimento dos medicamentos. E se você descobrir o simílimum dele, vai sem medo no simílimum, tá? Porque o simílimum, ele é o que vai cobrir a totalidade dos sintomas. Às vezes, você precisa colocar uma outra homeopatia de fundo, mas via de regra, o Simillimum consegue suprir todas as necessidades daquele paciente. Então, gente, escolher a potência certa, ela é um passo essencial para o tratamento homeopático, tá? Eu espero que essas informações, as informações que eu passei para vocês aqui nesse vídeo, elas tenham ajudado vocês a tomar uma decisão mais segura e eficaz nas suas prescrições. E novamente eu vou pedir para vocês, se vocês gostaram do conteúdo, deixem o seu like aqui, se inscrevam no nosso canal, compartilhem esse vídeo com outras pessoas que tenham interesse nessa área ou são curiosas para saber sobre homeopatia, tá bom? Então eu quero agradecer, muito obrigado por assistir até o final esse vídeo e até o próximo conteúdo. Beijos!